Se você entender isso que eu vou te falar nessa aula de hoje, você nunca mais vai se sentir frustrada com a sua remuneração. Eu sou Luísa Orlandi, eu sou psicóloga clínica e especialista em realização profissional e com essa aula eu vou te ajudar hoje como não se frustrar com o retorno financeiro que vem da sua profissão. Então vamos lá. Sabia que 68% das pessoas dizem que não recebem o quanto elas gostariam? Não recebem quanto é exigida no seu cargo, sendo que essa é a principal causa de frustração no trabalho. Ao mesmo tempo em que 63% das pessoas dizem que amam o que fazem e se identificam com a profissão que escolheram. Isso prova que o problema não é a profissão que você escolheu, a profissão que você exerce, mas a forma como você gere o retorno financeiro dela. Uma vez que essa insatisfação, ao longo do tempo, essa insatisfação com o quanto você ganha da sua profissão, ao longo do tempo ela vai pesando e vai realmente fazendo com que você, aos poucos, vai desgostando da profissão, levando até às vezes a você abandonar a profissão, que inicialmente você realmente amava e se sentia feliz, realizada fazendo. Por isso, se você entender o conceito que eu vou partilhar com você hoje, você nunca mais se sentirá frustrada com a sua remuneração e isso pode salvar a profissão que você escolheu e não abandonar, não trocar e não desgostar dela. Vamos destrinchar aqui um pouquinho essa questão da valorização financeira, tá bom? Da sua profissão. A maioria das pessoas que vivem frustradas com o que elas ganham, elas sentem que recebem menos do que deveriam receber pelo trabalho que exercem. Elas leem essa situação como injusta. E ao longo do tempo, esse sentimento de injustiça, de não ser valorizado como gostaria financeiramente, pode gerar uma frustração, um desânimo e até o abandono na profissão. Acontece que a maioria dessas pessoas olham para essa realidade do trabalho de um modo subjetivo e não objetivo. Ou seja, elas olham essa questão da troca financeira no seu trabalho de acordo com critérios afetivos, com as crenças que carrega, com as ideias, com a sua própria opinião, com o seu próprio olhar, com o seu coração, e não no aspecto real, quantificável, não no aspecto mercadológico, ou seja, não é objetivo, é subjetivo. Eu sinto que não ganho o quanto eu deveria ou o quanto eu gostaria. Então aqui já existe uma distinção muito importante que você precisa fazer. Quais critérios você está se baseando para julgar que a sua remuneração é injusta? Será que você não está tendo um olhar muito subjetivo, de um sentimento, de uma sensação sua e não objetivo? Então você precisa de fazer essa reflexão. E com o vídeo de hoje eu vou te ajudar ainda mais a fazer esse discernimento, tá bom? Então vamos colocar algumas coisas no seu devido lugar para a gente conseguir fazer uma análise verdadeira e quando a gente consegue enxergar as coisas de verdade, a gente consegue encontrar a solução, tá bom? Então vamos lá procurar ter um olhar mais realista para essa troca de mercado e parar de se sentir frustrada com o seu trabalho e com a sua profissão, tá bom? Primeira coisa importante, a remuneração, ela nunca será justa, você precisa aceitar isso. E por quê? Por que a remuneração nunca vai ser justa? Porque você está entregando o seu tempo, a sua vida, seja ela 1 hora da sua vida, 2, 3, 4, 5, não importa. Você está entregando o seu tempo de vida em troca de um retorno financeiro, em troca de dinheiro, por assim dizer, que não é equiparável, entende? Ou seja, tempo de vida tem um valor inestimável. A gente nunca vai conseguir ganhar tempo de vida. A gente nem sabe quanto tempo de vida a gente tem. É infinitamente mais valoroso do que dinheiro, entende? Se a gente comparar tempo de vida com dinheiro, dinheiro vale muito menos do que o nosso tempo de vida. Sendo assim, realmente nunca vai ser equiparável esses dois atributos. E é por isso mesmo que você precisa reconhecer os outros frutos do seu trabalho, que não apenas o financeiro, para que você se sinta feliz de estar entregando o seu tempo de vida, entende? Para você conseguir encontrar realmente sentido no que você faz. Então, por exemplo, quando você consegue reconhecer a solução que você entrega, os resultados das suas ações, a sua contribuição para as outras pessoas, sua própria melhora pessoal, quando você começa a realmente perceber que existem outros frutos para além do retorno financeiro, ou seja, que você tem outros benefícios, outros ganhos, que são também admiráveis, mas que são
digamos assim, recursos abstratos, né, que não são concretos, você vai ficar feliz, vai se sentir muito mais feliz do que você ficar olhando só de forma centralizada para o dinheiro. Ou seja, estou dando meu tempo de vida e estou ganhando só dinheiro, mas dinheiro é muito menos valoroso, digamos assim, do que meu tempo de vida. Então isso pode me deixar frustrada. E para eu não ficar frustrada, ou seja, para você ir diminuindo o foco na questão financeira, você precisa perceber os outros frutos que você ganha, tá bom? E aí você vai parar de fazer aquele cálculo, mas eu fico o dia todo lá trabalhando, eu deixo meus filhos para ir trabalhar. Ou seja, quando você começa a pensar isso, realmente isso pode te deixar muito frustrada, tá bom? Por isso que é importante perceber os outros recursos, os outros frutos, os outros benefícios e retornos que você tem. Uma melhora pessoal, uma ajuda das pessoas, uma contribuição social, uma solução que você entrega. Então isso tudo faz com que a gente encontre maior sentido no seu trabalho, diminua o foco na questão da remuneração financeira e você então fique mais feliz, tá bom? Então, se você começar a pensar nesse, mas eu deixo os meus filhos, você vai achar que nunca é justo a sua remuneração, tá bom? Segundo ponto importante, guarde essa máxima. Esse eu guardo no meu coração, que me ajuda muito no meu trabalho. O amor que você coloca no seu trabalho, você dá ele de graça. É isso mesmo, o amor você dá de graça. Perceba se grande parte dessa sua insatisfação financeira não é justamente você querendo um retorno financeiro da sua doação, da sua entrega, do seu amor nas atividades, entende? No seu trabalho. Mas eu faço isso, eu faço tanto por isso, eu faço tanto por amor. Assim, pare de querer retribuição da sua doação, do amor que você entrega. Porque assim, que mérito você teria se você recebesse para você amar? Que honra isso teria? Que virtude isso teria? Então, como que a gente quantificaria o amor que você entrega, entende? Então, essa máxima, ela é muito importante para você não se frustrar com o tanto que você entrega no seu coração, no seu trabalho. E às vezes a gente fica comparando também. Mas ninguém se doa tanto quanto eu no meu trabalho. Você primeiro precisa de aceitar isso, que o amor você dá de graça no seu trabalho. E você precisa de decidir isso. Ou seja, eu preciso decidir, eu quero amar, eu quero fazer as coisas no meu trabalho com amor. É uma decisão que você tem que fazer. E é uma decisão livre, é uma escolha. Decida amar de forma gratuita, tá bom? Porque o amor, ele não é quantificável. O amor é um ato livre, uma decisão pessoal. Você não é obrigada a amar no seu trabalho, mas isso que te torna uma pessoa virtuosa. A virtude que é o seu, digamos, o seu benefício, o seu retorno, e não o financeiro, tá bom? Agora, em contrapartida, a sua habilidade, o seu conhecimento, sua experiência profissional, ela tem que ter um preço. É aí que você precisa precificar, tá bom? Também, claro, soft skills, a sua expertise, os seus diferenciais. Você precisa aí focar e colocar um preço, e não no seu amor, na sua doação, tá bom? Você precisa sair daquela percepção subjetiva e ir para o objetivo. Então, como colocar um preço nas minhas habilidades, nas minhas competências? É aí que eu falo com muitos pacientes para fazer uma pesquisa de mercado, tá bom? Você precisa de perceber como frequentemente é aplicado a remuneração da sua profissão em relação aos anos de experiências, os seus aprimoramentos. Você precisa comparar com o mercado. Às vezes você tem uma expectativa de um retorno financeiro que não é coerente com o que está sendo trabalhado no mercado, com o que o mercado está oferecendo, entendeu? Às vezes você tem uma expectativa que é meio idealizada, que não existe na sua realidade concreta, tá? Então você precisa ou ajustar as suas expectativas, ou seja, abaixar um pouco ali a régua, dar uma ajustada, ou buscar caminhos para você fazer melhorias na sua profissão, para você subir de carreira, para você subir de nível. Então, você precisa, ver se você precisa de estudar, de fazer aprimoramento. Então, isso é muito importante. Você precisa de ter uma expectativa de retorno financeiro que seja realista, que seja coerente com o mercado, com o que o mercado está oferecendo, com o que você tem na sua realidade, tá? Não dá muito para fugir da realidade e ficar sofrendo
por algo ilusório ou ideal que nunca vai acontecer, tá bom? É claro que a gente deve trabalhar, né? Você deve estar pensando, mas ninguém trabalha como eu, do jeito que eu trabalho, não é? Nós devemos trabalhar mesmo de forma como se a gente fosse único, insubstituível, não é? Porque, de fato, nós precisamos de entregar o nosso trabalho, a nossa pessoalidade. Mas, ao mesmo tempo, você precisa de fazer essa pesquisa de mercado, conversar com seus pares, pisar no chão da realidade da sua profissão, das possibilidades que existem de crescimento ou não, até quanto você pode ganhar, ou quais formas de crescer na sua profissão para ganhar o quanto você tem expectativa, tá bom? Para você descobrir que você não é o alecrim dourado, porque às vezes você fica lá anos na sua mesma empresa, frustrada, querendo que você ganhasse mais, ou sofrendo que você não ganha mais, mas achando que é porque você é o alecrim dourado, não tá todo mundo ganhando a mesma coisa, seus pares. Então, assim, por que você, que é muito especial, ganharia mais do que os seus pares? Tá bom? Então, descubra que você não é o alecrim dourado. E essa pesquisa de mercado ela é muito importante até para você perceber que existem, às vezes, outras possibilidades de inserção profissional. Que, às vezes você está há anos fazendo a mesma coisa, está anos no mesmo lugar, na mesma forma de negócio, digamos assim, e talvez essa pesquisa vai ampliar o seu olhar, tá bom? Para você nunca experimentou a mudança, e isso pode te ajudar. Às vezes você vai descobrir que você está estagnada na sua profissão. Então, se você quer um aumento, você vai ter que aperfeiçoar, você vai ter que estudar mais, vai ter que entregar mais, você vai ter que fazer mais, tá bom? Então, para colocar um preço no seu trabalho, é preciso também aceitar que o seu salário, ele deve ser abaixo do que você custa ou do que você entrega. Essa outra máxima soa esquisito para nós. Mas como assim? Eu quero ter um salário que seja da mesma altura do tanto que eu estou entregando, não é? Da contribuição que eu estou dando, da mudança que eu estou gerando com o meu labor, não é? Com o meu suor, tá? Mas isso não é verdade, porque o preço do seu trabalho, ele deve ser menor do que você entrega, porque é preciso existir um lucro. Então pensa no lucro, tá? Para aquela pessoa, não é? Ou seja, para que aquela pessoa que que está recebendo ali os resultados do seu trabalho, para que ela tenha a percepção de lucro, ela deve investir menos do que o retorno que ela está tendo, tá? Então, se você tem um cliente, um paciente, ele necessariamente precisa ter essa percepção, que você está entregando mais resultados, mais contribuição, mais mudança para ele, muito mais acima do que ele está te pagando, para ele ter uma sensação de que ele está fazendo um bom investimento, entendeu? Todo mundo quer fazer um bom investimento. Do mesmo modo, o seu chefe, ele deve ter a percepção que você entrega muito mais lucro para a empresa do que o que você custa, porque imagina, se ele acha que você trabalha e tem um custo alto, né, para te ter ali dentro da empresa, e os resultados que você gera, as suas contribuições, elas só pagam o custo de você estar ali, fica 0 a 0, entende? A empresa não pode ficar no 0 a 0, entende? Tem que haver um lucro. Então, tem que haver um lucro para a empresa, entende? Então, tem que haver um lucro para o seu cliente, tem que haver um lucro, mesmo que esse lucro não seja necessariamente financeiro, mas seja um lucro de percepção, né? Ou seja, eu tô pagando, né, o meu médico, digamos assim, mas eu acho que ele está fazendo muito mais por mim do que eu consigo realmente pagar para ele, tá bom? Então, é muito importante a gente aceitar isso. Eu preciso gerar lucro no meu trabalho, tá? Então, volto a dizer, essa relação, ela não é justa, no sentido de que não é equiparável, mas é justa objetivamente, entendeu? Porque eu tô usando aqui a palavra justa de forma mais vulgar, tá? No sentido de ser perfeitamente equiparável, ou proporcional, ou igualitário, tá? Ou seja, porque na verdade a palavra justiça, que é dar aquilo que lhe é devido, tá certo, não é? É justo. O trabalho é uma troca justa, digna e bela, não é? Então a gente deve buscar a justiça no nosso trabalho, buscar aquilo que me é devido, né? Do meu retorno, do retorno financeiro do meu suor, digamos assim, com aquilo que eu estou me comprometendo. Mas eu digo que não é justo, digamos assim, que deve gerar um lucro, porque não é equiparável, entende? Tem que haver um lucro. Pare de querer cobrar, né, do seu cliente ou do seu empregador o que você vale, tá? Porque se você continuar assim, você vai ficar insatisfeito,
tá bom? Parece muito esquisito escutar isso, parece injusto, mas a verdade é que nós nunca vamos receber financeiramente exatamente o valor daquilo que de fato nós entregamos, entendeu? Até porque, vamos supor, um médico que ajuda a salvar uma vida, dinheiro nenhum no mundo vai pagar ele, entre aspas, devolver a vida para esse paciente. Então essa balança nunca vai ficar os pratinhos alinhados, entende? Tem que haver esse desalinhamento e tudo bem. Você só tem que colocar um preço, lembra lá atrás do que eu falei? Um preço nas suas habilidades, nas suas competências, no seu tempo, tá bom? E isso não pode ser fonte de frustração, por isso que eu tô falando as coisas como elas são, porque isso não pode ser fonte de frustração para você. Pelo contrário, aceitar isso, entender esse jogo, faz com que você entenda e isso não ser fonte mais de dodói, sabe? Não ser fonte mais de frustração. Além do mais, a gente nunca vai conseguir, de fato, capturar do seu chefe, da empresa, do seu cliente, o valor total do que você entrega, entende? Porque depende muito do valor que você cria, né? E o valor que é percebido sobre você, entende? O seu cliente tem que entender qual que é o seu valor, então você tem que criar isso, tem que comunicar isso de alguma forma, e é o tanto que ele vai perceber disso que você está criando, entende? Não criando no sentido de inventar, mas no sentido de comunicar, tá bom? E aqui que está o ponto essencial, você é responsável por comunicar o valor do seu trabalho, isso é uma responsabilidade sua, ninguém tem que adivinhar isso. Tá bom? Pare de esperar que as pessoas ao seu redor, o seu chefe, né, os seus pares, o seu cliente, eles queiram te reconhecer, te valorizar, te parabenizar, né? Para de esperar sempre palmas. Você é responsável por comunicar o seu valor, o valor do seu trabalho. Se você acha que ninguém faz como você faz, então as pessoas têm que perceberem que, de fato, elas têm que identificar isso. Não é só você falar, não é? Elas têm que falar assim, ó, fulana faz de um jeito que ninguém faz. O que ela faz, ninguém faz. As pessoas precisam de perceber isso. E você é o responsável por comunicar isso, tá bom? Ninguém tem uma bola de cristal. E ao mesmo tempo que você precisa de ter uma noção também de que você cumprir a sua obrigação é o seu dever. Então, às vezes a gente quer muitas palmas, a gente quer muito retorno, só porque a gente cumpre a nossa obrigação, sabe? A gente cumpre o nosso dever de Estado no nosso trabalho e a gente quer um retorno a mais, entende? Então, eu tô fazendo aqui o básico, mas eu quero de retorno o prêmio, entendeu? Então, cuidado para você não ficar refém dessa expectativa ilusória de felicitações, parabenizações, promoção, destaque, né? Eu gosto daquela passagem que é assim, serve inútil, você só fez sua obrigação, ou seja, você fez sua obrigação e você tá querendo o quê? Você tá achando que é o alecrim dourado? Não é assim, tá? E você fica achando que você é demais, que fez demais e que merece demais. Essa questão do mereço demais, tem que ter muito cuidado. Muitas pessoas também confundem valorização afetiva com a valorização financeira, tá bom? Então é outra coisa que você tem que distinguir, tá bom? Outro aspecto que você precisa distinguir, porque senão a sua frustração ela fica misturada. Então, para você resolver a sua frustração, você precisa de distinguir, porque se a sua expectativa de valorização é mais afetiva, então a gente tem que prestar atenção em outras coisas, né? Porque talvez você só faça as coisas querendo um biscoito. Será que você se frustra porque você espera muito confete? Pode ser uma questão de você com você mesma, entende? Da sua autoestima, algo que você transfere para a sua profissão. Você pode estar procurando, por exemplo, o ser amada, o ser desejada, no lugar errado, e você vai se frustrar. Então, saber a fonte da sua frustração, se é afetiva mesmo, se é essa questão da expectativa, da validação, do reconhecimento, é preciso cuidar então dessa parte afetiva sua, tá? E eu já atendi muitas profissionais, por exemplo, que elas próprias não enxergavam o valor do trabalho delas. Então elas esperavam que as outras pessoas o tempo todo valorizassem, jogassem confete, dassem um retorno, parabenizassem, para elas sentirem que o trabalho delas tem valor, para elas se sentirem bem. Tá? Mas isso aí seria tema para outra aula. Então é preciso você distinguir se a sua frustração é da valorização afetiva ou da valorização financeira, tá bom? Mas vamos continuar. Se a sua busca por ganhar mais, ter promoção, aumento, né? Se você tem uma frustração
financeira mesmo, você também precisa de aumentar mais o valor daquilo que você entrega e do que você comunica. Você tem que estudar mais, não é? Você precisa de entregar mais de você, precisa de fazer mais. E você pode me falar assim, Luísa, mas eu faço demais. Só que talvez você não está comunicando isso. Você faz demais, mas isso fica meio encoberto ali na sua empresa. Então você precisa de comunicar mais, deixar isso mais claro, a contribuição que você faz, a melhora que você faz, como que você solucionou tais problemas, tá bom? E eu vou dar aqui algumas orientações para você em como você pode melhorar essa comunicação do seu valor. Então pega o papel e anota aí. A apresentação visual, tá? Primeiro aspecto, a sua imagem, ela comunica o seu valor profissional, tá? E o valor que você dá para a profissão que você exerce. Então vamos lá, é muito difundida essa ideia de que, é claro, você deve se vestir, como você deve querer ser vista, não é? Então é muito importante que as pessoas elas tiram conclusões sobre você de acordo com o seu visual. Tudo isso já está mais do que falado. Mas também você precisa cuidar da sua aparência visual, porque isso mostra o próprio valor que você enxerga no seu trabalho. Então, quando você tem esse cuidado de pensar na sua roupa, na sua aparência, no seu cabelo, na sua maquiagem, seja lá o que for, para você vai trabalhar, isso mostra para as pessoas que você está valorizando o seu trabalho, né? Então, quando você tem cuidado com a limpeza do seu computador, a organização da sua mesa, tudo isso, tá? A forma como você fala, como você se comunica, como você se comporta, como você anda, tudo isso mostra o seu posicionamento, mostra como você também enxerga o valor do seu trabalho. Porque se você não percebe o valor do que você faz, você tende a se tornar mais relaxada, mais displicente, não cuidar tanto. Então, se você tem uma reunião que você considera que é de grande importância, você vai se preparar para aquela reunião, você vai chegar a tempo, tá? Tudo isso é muito importante e vai comunicar para as pessoas o seu valor, um valor alto, diferencial, tá bom? Saber dizer não é a segunda orientação que eu dou para você comunicar o seu valor, tá bom? Você só dizer sim para parecer que você palpa toda a obra, para você ser querida, olha, isso só diz que você tá meio perdida ali, entendeu? Quando você sabe dizer não, você passa segurança, tá? Você passa competência, porque você realmente vai dizer sim só para aquilo que você consegue entregar, para aquilo que você tem efetividade, vai ser dona de si mesma, ok? Vai comunicar isso, que você é dona de si mesma, vai comunicar que você tem um discernimento, vai comunicar que você tem prudência e segurança, então que você tem domínio, que você sabe por que você está dizendo sim, por que você está dizendo não. Então, aprenda a dizer não. Terceiro hábito, orientação para você comunicar melhor. Comunicar os seus resultados de forma tangível, tá bom? Concreta, visual. Tem o hábito de toda semana, por exemplo, enviar um e-mail mostrando o que você fez naquela semana, como você está resolvendo os problemas, dê conhecimento para as pessoas, tá? Como você conseguiu encontrar soluções. Você precisa mostrar isso. Não é você querer ser aparecida, você ficar ali chamando a atenção das pessoas, mas você dar mais transparência, mostrar mais o que você está produzindo, tá bom? Só tenha um cuidado aí para você não colocar sempre lá só a sua obrigação e querer um confete, tá bom? Quarto ponto, fazer o básico bem feito. Acreditem, se você começar a fazer o básico bem feito no seu trabalho, tudo muito redondinho, com finalização, acabamento, com entrega, com assiduidade, com excelência mesmo, o básico já vai ser um grande diferencial. Você já vai comunicar muito sobre o seu valor, com o valor da sua profissão, o valor que você dá para o seu próprio trabalho, tá bom? E nem sempre, assim, quando a gente quer crescer de carreira ou ganhar mais dinheiro, nem sempre é uma questão de você fazer mais curso, especialização, estudar mais. Muitas das vezes é você colocar mais dos seus próprios talentos no seu trabalho, é não ser medíocre, tá bom? Não ser mesquinha com a sua entrega. Se você paga por X, por exemplo, mas você tem capacidade de entregar 2X, apenas faça isso.
Para de fazer aquele cálculo, sabe? Porque o retorno do seu trabalho, primeiro ponto, não é só financeiro, e você tá plantando, sabe? Você vai colher isso de alguma forma. Se você entrega 2x, você vai ganhar muito mais de volta, você vai crescer, você vai expandir, daqui a pouco você tá fazendo 3x, entende? Isso é bom pra você. Você vai estar se desenvolvendo, tá? Agora, se você pode entregar 2x e você apenas entrega x porque você paga só apenas por x, você vai atrofiar, porque aquilo que não expande não fica parado, retrocede, tá bom? Então, pensa nisso, né? Quais dons, quais outras habilidades, talentos você tem que você poderia entregar no seu trabalho também, sabe? O que mais que você pode colocar de si no seu trabalho? O que mais você está vendo que precisa, que você poderia fazer, que você poderia contribuir, que tá fora daquelas diretrizes do seu cargo, entende? Porque isso faz com que você cresça, expanda, tá bom? O que você poderia estar se disponibilizando, que você tá aí se poupando, tá? Fazendo esse cálculo medíocre. Não faça isso. Muitas pessoas são muito medíocres no trabalho, né? E até realizam um mau trabalho, ou seja, faz de má vontade, com cara ruim, com negligência, no piloto automático, de má qualidade, com a justificativa, é porque eu tô frustrada, porque eu ganho pouco, então vou fazer aqui, empurrar com a barriga, tá? Isso é muito vergonhoso, a gente tinha que ter, assim, muita vergonha de fazer isso, né? Ou seja, muita vergonha de trabalhar mal porque acha que tá recebendo pouco, recebendo menos do que gostaria. O trabalho que você entrega, a qualidade do seu trabalho é de responsabilidade total sua. Não é responsabilidade da outra pessoa que está te pagando menos, tá bom? Portanto, se você está aceitando um trabalho que você percebe que está dando menos do que você gostaria, a culpa é sua. Ou você não aceita esse trabalho, ou você sai desse trabalho, ou você trabalha de alguma forma ali dentro para crescer seu financeiro, sua remuneração, ou você não trabalha, entende? Ou você aceita e trabalha bem, tá? Não justifica você empurrar o seu trabalho com a barriga, fazer pouco caso, ser preguiçosa. Você só está atrapalhando a vida de outras pessoas e afundando você mesma em vícios, tá? Então perceba, você não está frustrada com a profissão que você escolheu, você está frustrada com o que você espera da remuneração dessa profissão, né? Você acha que ela talvez pode recompensar tudo aquilo que o seu trabalho exige, tá? E tudo aquilo que você entrega no seu trabalho. E essa conta, ela nunca vai fechar. É uma equação impossível, tá bom? Então, quando você entende todas essas ideias que eu falei aqui para você nesse vídeo, você volta a ter admiração pelo seu trabalho. É como se tudo se encaixasse no lugar e você se sentisse mais em paz, né? Eu posso estar em paz nessa profissão e só me alegrar com o trabalho que eu realizo. Só ficar aqui satisfeita com o meu trabalho. Então, você para de ficar em guerra, entende assim? E você começa a acordar todos os dias, sem fazer aquelas contas mentais, sabe? Sobre o que você recebe. E agora você pode começar a pensar em outras coisas melhores, que é como eu posso crescer, como eu posso servir melhor, como eu posso construir uma trajetória profissional da qual eu me orgulhe mais. Porque a realização profissional não é só encontrar um salário perfeito, porque de verdade, tem pessoas que podem ganhar milhões, mas não se sentir satisfeitas com aquilo que elas fazem, entende? Porque nunca vai ser equiparável, porque nunca só o financeiro vai conseguir responder essa busca que nós temos de realizar-nos enquanto pessoa através do nosso labor, das nossas atividades. Se você está pensando em desistir da sua profissão, se você está frustrada com o retorno financeiro da sua profissão, volta esse vídeo, assista de novo, aplique tudo isso que eu disse aqui, digere essas máximas, aceite essas ideias e você vai ver que você vai se sentir muito mais tranquila com a sua profissão, tá bom? O trabalho, ele pode devolver para nós muito mais do que dinheiro. Queria agradecer aqui pela sua audiência, obrigada por você ter ficado até aqui o final do vídeo e se você quiser ficar mais pertinho de mim, me acompanhe aqui no canal, sempre tem aulas e vídeos que vão te ajudar a amadurecer profissionalmente e pessoalmente. Me acompanha também no Instagram, @LuizaOrlandi. Um beijo da sua Psy.